Boa tarde, professor Marcos. Boa tarde, colegas. O nosso grupo é composto de eu, Rui Facarini, Igor Vieira, Luísa Isabel e Thaís Trindade. O que é a economia de Francisco? Bom, a economia de Francisco é baseada no que seria a visão de São Francisco de Assis sobre a economia, ou seja, uma economia que gera vida, respeita o meio ambiente e todos os integrantes da nossa terra. Uma economia que serve à sociedade e não ao contrário. É uma economia para o ser humano, voltada para o ser humano. Ela entra muito na questão do novo, e é por isso que o Papa Francisco conta com os jovens para trabalharem na construção de uma economia mais justa para todos. A economia de Francisco era uma forma de reunir jovens empreendedores que possam refletir sobre o quadro social da sociedade atual e transformá-lo para que a nova geração alcance melhores resultados. Além disso, convocar a universidade para que os princípios da economia de Francisco no ensino, na pesquisa e na extensão, através de reflexões, ação e ações, continuam conjuntamente os agentes de mudança. Primeiramente, Leonardo Leboff é um teólogo, escritor, filósofo, professor universitário brasileiro, simpatizante do socialismo. Em seu livro Saber Cuidar, Boff escreve sobre a falta de cuidado, uma característica bem comum no nosso tempo. O que é Tamagotchi? Segundo Leonardo Boff, Tamagotchi é uma invenção japonesa do início de 1997, um chaveirinho eletrônico com três botões abaixo da telinha de cristal que alberga dentro de si um bichinho de estimação virtual. O bichinho tem fome, come, cresce, brinca, chora, fica doente, pode morrer. Tudo depende do cuidado que recebe ou não do seu dono ou dona. Universidade e a economia de Francisco no ensino. O intuito de Leonardo Boff trazer o que é o Tamagotchi é fazer uma comparação entre o jogo virtual, o Tamagotchi, e a realidade, com o intuito de refletir e chamar as pessoas a refletirem, a partir de uma perspectiva de urgência, a sociedade em que nos encontramos atualmente. O cuidado excepcional com o bichinho virtual nos permite entender a solidão que o ser humano tem vivido, mas que apesar disso é possível perceber que a essência humana não se perdeu. Ainda existe o cuidado dentro das pessoas, porém, ao invés de ser colocado em ação com pessoas concretas, seja o filho, seja um deficiente físico, seja o avô, o pai, a mãe, ele está sendo investido de maneira, vamos dizer, incorreta, investido em um bichinho eletrônico, um ser sem vida. Agora nós vamos falar de que formas nós podemos colaborar para uma economia mais humana. A primeira forma seria equilibrando o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. A segunda forma, ela seria reduzindo as vulnerabilidades sociais, tais como os vínculos familiares, os vínculos comunitários, a segurança nutricional e a segurança alimentar. Em um terceiro momento, seria propagando a consciência ambiental, né? O consumo consciente, a consciência política. Já essa consciência política, ela vem em um sentido de que as pessoas precisam participar do processo decisório das empresas e do empreendimento em geral. E também para mostrar a importância da coletividade. Mas nesse slide agora, estimulando o potencial econômico de um ponto de vista territorial, ao invés de investir em produtos vindos do exterior, procurar perceber o potencial nas cooperativas e economias solidárias. Economias locais boas influenciam ter em mente em se pronunciar sobre a importância dos recursos estarem bem alocados para que as pessoas possam viver bem e não simplesmente sobreviver. Não deixar de se tornar mais humanos a partir do momento onde vocês
sobre a condição humana de hoje. Dando sequência às formas que podemos colaborar para uma economia mais humana, a gente tem que abrir espaço para o empoderamento de gênero, mulheres, homossexuais, transexuais, etc. Gerar renda. A geração de renda que garante uma participação na produção. Então, ela sai de agente passivo para um agente transformador. Promover a economia solidária, por exemplo, em momentos de crise, o cooperativismo tem que se mostrar como uma alternativa. E, para finalizar, melhorar a qualidade de vida e as condições psicológicas das pessoas por meio de esportes cooperativos. Como podemos ver, todas essas contribuições podem ser promovidas pela universidade, né, que tem muito interesse e vontade em promover uma economia solidária. Porém, não depende somente dela, mas também do governo, né, que é o órgão responsável pelo financiamento. O governo ele é extremamente necessário para fomentar essas iniciativas, o que não tem acontecido, né? Porém, as cooperativas, elas continuam na crescente e muitas vezes sendo sustentadas por doações. Por isso, é necessário um diálogo entre os órgãos e as próprias ONGs, para que mudanças sejam feitas dentro da sociedade. A partir do que foi exposto, nós podemos concluir que tanto na visão de Leonardo Boff quanto na visão de Assis, a esperança está firmada nos jovens de diferentes nacionalidades e crenças para que esses possam repensar e humanizar a economia do futuro, em prol de uma sociedade mais justa para todos e mais consciente da importância da natureza. Estimamos que agora não será diferente. Há chance de salvamento, mas para isso devemos percorrer um longo caminho de conversão de nossos hábitos cotidianos e políticos, privados e públicos, culturais e espirituais. Essas são as palavras de Leonardo Boff. Obrigada a todos.